Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, nós estamos felizes por estarmos reunidos na casa do Senhor nesta noite. Nós estamos honrados com o privilégio que Jesus concede a cada um de nós, de estarmos nesta casa de oração para podermos fazer uma cantata. Quem tem participado das outras cantatas sabe que hoje é um culto diferente, hoje é um culto diferenciado. Nós vamos ouvir cada departamento da igreja que preparou com muito carinho, tem ensaiado para apresentar um louvor, temático a respeito do Natal, mas acima de tudo é gratidão. É gratidão. Eu acho que o que a gente precisa sempre ter em mente é justamente a gratidão que nós precisamos expressar continuamente ao nosso Deus. Servir a um Deus tão maravilhoso quanto ao que nós servimos. Sermos chamados de cristãos, porque servimos a Jesus. Sermos chamados de crentes, porque cremos em Jesus. Tê-lo como nosso único e suficiente Salvador, porque entregamos as nossas vidas a Ele. E não expressar gratidão é quase que dar as costas. Mas quando nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, quando nós nos lembramos de tudo quanto o Senhor tem feito na vida de cada um de nós, então nós podemos entender que é necessário que nós possamos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor. Então hoje, acima de tudo, é um culto de ação de graça. É uma cantata porque nós vamos, em ações de graça, louvar e adorar o nome de Jesus. Quero convidar você para que nos ajude, porque o louvor não é apenas aquilo que nós cantamos, mas é todo o som que sai da nossa boca. Então, se nessa noite você sentir vontade de adorar o Senhor e dar um glória a Deus, dê um glória a Deus. Se você sentir vontade de dizer aleluia, diga aleluia. Se tiver vontade de dizer louvado seja o nome do Senhor, diga louvado seja o nome do Senhor. E se você quiser falar em línguas, fale em línguas. Se você sentir vontade de levantar e deixar que Deus tome você no poder e na unção do Espírito Santo, dê lugar. Nós não estamos aqui, irmãos, limitados por diretrizes, nem limitados por normas e regulamentos, mas nós estamos aqui, cujo único limite é a nossa fé. E se a sua fé alcança, deixa Deus te usar. Se você se alegrar conosco, eu tenho certeza que nesta noite nós sairemos daqui felizes, realizados, mas acima de tudo, saberemos que nós alcançamos o nosso propósito de adorar e de agradecer a Jesus. Um ano difícil, eu confesso, não sei dos irmãos, mas para nós foi bastante difícil. Ano que nós tivemos altos e baixos. Esse ano eu acho que a gente teve mais baixos do que alto. Perdemos muitos amigos, perdemos entes queridos, perdemos pessoas importantes na vida de cada um de nós. Mas ganhamos muito também na presença do Senhor. Ganhamos irmãos, ganhamos companheiros, ganhamos irmãos na presença do Senhor, bênçãos incontáveis. Então, de um lado conformado, de um lado consolado pela vontade, pela realização da vontade de Deus. Por outro lado, feliz pelas coisas que o Senhor tem nos dado. Então vamos juntos, num só pensamento, numa só voz, num só coração, demonstrarmos ao Senhor a nossa gratidão. As nossas cantatas, todas elas, sempre têm o principal objetivo de agradecer a Jesus. E convidamos a todos para que assim o façam. Amém? Quero convidar a todos a colocarem em pé, os que puderem. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Eu quero ler junto com a igreja em Lucas, capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 20. Lucas, capítulo de número 2,
versículo 1 até o versículo de número 20. Todos encontraram? Digo amém. Amém. Aos que não encontraram, se quiser acompanhar a projeção, pode acompanhar. Como de costume, faremos a leitura responsiva. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou, e o de resplendor, e tiveram grande temor. O anjo lhe disse: não temais, porque eis aqui vos novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam, porque os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, e disse: como lhes havia sido dito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando nós falamos de Natal, me perguntam sempre, né, pastor, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? E às vezes a gente se pega, na verdade, alguns às vezes nem questionam, né? Já estão tão acostumados. A bem da verdade, irmãos, não há indício histórico, não há prova nenhuma de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. A verdade ainda, né, é que muito provavelmente sequer Jesus tivesse nascido no mês de dezembro. O mês de dezembro é conhecido como o solstício de inverno. E havia em Roma, até o século de número 4, né, depois de Cristo, uma festa e uma festividade que parava o país, justamente para comemorar o solstício, né, de inverno. E quando foi instituído o Natal, dia 25 de dezembro, como o nascimento de Jesus, a ideia, na verdade, não era afirmar que Jesus tivesse nascido no dia 25, mas era, na verdade, instituir uma data
em que se pudesse lembrar do nascimento de Cristo. E aí então instituiu-se o dia 25 para aquele momento, naquela ocasião, e ficou, né? Então, no decorrer dos séculos, né? Nós estamos falando do século IV, né? Do século IV para o século V, e hoje nós estamos no século XXI. Então, tem aí os seus 17 séculos, né? 17 séculos que sempre se comemorou dia 25. Pelos indícios, na verdade, nós poderíamos nos aproximarmos da data do nascimento de Jesus, em função de Jesus ter nascido próximo à data da Páscoa, de Israel usarem um calendário lunar, que é diferente do nosso calendário, que o nosso calendário é o calendário solar, é o gregoriano, né? E então, se a gente tivesse que pensar numa data, provavelmente seria em meados de setembro. Mas então, pastor, por que nós comemoramos, afinal de contas, o dia 25 de dezembro? Bom, primeiro porque, independente da nossa vontade, 25 de dezembro, 17 séculos depois, seria um feriado mundial e que os cristãos estariam ali comemorando o nascimento de Jesus. Mas nós não podemos, irmãos, deixar a oportunidade passar em branco. Nós não temos na Bíblia o Dia das Crianças, mas a gente não deixa passar em branco. A Bíblia também não instituiu o Dia das Mães, mas nós também não deixamos passar batido. É um momento oportuno, né, para homenagear as crianças, quando é Dia das Crianças. É um momento oportuno para homenagear as mães, né, com todas as qualidades, com todo aquele carinho que a gente sempre, né, homenageia as mães, né, as nossas mães. Da mesma forma, o Dia dos Pais. Então, por que não aproveitar a oportunidade, conscientes de que não é a data em que nasceu Jesus, mas que, acima de tudo, é uma oportunidade de nos lembrarmos. Irmãos, o nascimento de Jesus, ele é tão significativo para nós, que nós precisamos sim, para render um dia, para nós lembrarmos. A gente lamenta que o mundo, de uma forma geral, leva essa data muito, né, para o comércio, né, acaba desvirtuando, né, o mundo acaba criando seus símbolos, o mundo acaba criando, né, os seus deuses para que muitas crianças ou muitas pessoas acabem indo por caminhos que não condizem com a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos a Jesus, que conhecemos a sua palavra, precisamos ter, né, muito vívido em nosso coração. Primeiro, sabemos que não é o dia 25 de dezembro, mas acima de tudo precisamos lembrar que o nascimento de Jesus, que a vinda de Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Sem essa Trindade não haveria Deus, mas Deus é Deus porque há a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a segunda pessoa dessa Trindade, ou seja, o próprio Deus, desceu no nosso meio, se fez homem, nascido de uma mulher, para que através deste feito nós pudéssemos alcançar a salvação. Sem isso, não estaríamos aqui hoje. Sem isso, certamente, eu tenho... penso eu assim, né? Não tenho nenhuma referência bíblica nem histórica, mas eu penso que a humanidade estaria perdida, se é que existiria uma humanidade, porque o homem iria cada vez mais de mal a pior. Mas foi o nascimento de Jesus que interrompe uma caminhada da humanidade para a perdição, né? Para a perdição mais rápida, para a perdição de todos. E quando Jesus, então, ele nasce de Maria, uma mulher agraciada entre todas as mulheres do mundo, Deus viu graça na vida de Maria e de José. E quando ela dá a luz ao Cristo, ao Salvador, ao nosso Senhor, Deus estabelece agora um meio, um recurso para que todos nós alcancemos a salvação. Então, é uma data que nós precisamos sim nos dedicarmos a pensar que, se não fosse o nascimento de Jesus, nós não estaríamos aqui. Que se não fosse o nascimento de Jesus,
a humanidade estaria condenada à destruição eterna. Mas foi o nascimento de Jesus que não só brilhou uma estrela no céu para orientar aos pastores que foram levar presentes, mas na verdade trouxe luz às nossas vidas, trouxe uma luz de esperança para cada um de nós, para que mesmo quando achávamos que estávamos perdidos, lembramos-nos do nascimento de Jesus. E este nascimento proporcionou a cada um de nós a possibilidade de alcançar a salvação. E é por isso que nós estamos aqui, alegres, felizes, convictos de que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque entregamos a nossa vida para Jesus. E se você não entregou a sua vida para Jesus, olha que rica oportunidade você tem de reconhecer que o nascimento de Cristo nos deu acesso à salvação, que a morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele outorga e Ele transfere então esse direito a cada um de nós, a todos aqueles que quiserem a salvação, o Senhor dá, e dá de graça, e dá com alegria. Ele transfere esse direito para nós, dizendo: eu tinha a salvação nas minhas mãos, mas agora, com o meu nascimento, a salvação está nas minhas mãos. Com a minha morte, eu entrego para toda a humanidade. Aquele que aceitar a Cristo como Salvador, toma o seu direito de herança, de ter o seu nome escrito no livro da vida. E que bom que nós decidimos por ter o nome escrito no livro da vida. Amém? Nós vamos então ouvir. Glória a Deus. Eu vejo os jovens cantando e eu fico assim muito admirado, irmãos. Eu costumo dizer sempre que meu único arrependimento é não ter aceitado Jesus antes. Eu aceitei Jesus, ainda peguei uma parte da minha juventude, tive a oportunidade de estar com jovens, de fazer parte deste grupo, mas eu queria ter ficado mais tempo, porque os jovens assim, junto com as crianças, a criança é vida da igreja, eu falo que as crianças, ela não nos deixa ficar parados, as crianças, elas nos obrigam a estar constantemente em movimento, porque não dá para exigir de uma criança sentar num banco como um adulto, prestar atenção na liturgia do culto, porque a criança é muito dinâmica. Então ela nos obriga, muitas vezes, a ser mais criativos. Como que eu vou falar de Jesus para uma criança? Eu me lembro que o meu irmão uma vez chegou para mim e disse assim: pastor, como que você prega o evangelho para uma criança que não para no lugar? Eu falei assim: é fácil? Ele falou: é nada, pastor. Eu falei: é fácil, Quando ela estiver correndo, fale de Jesus correndo. Fale de Jesus brincando, fale de Jesus dando cambalhota no chão. Ela vai prestar muito mais atenção se você falar de Jesus fazendo o que ela faz, do que você exigindo que ela faça o que você faz, porque ela não vai prestar atenção em Jesus. Mas faz você o que ela faz e fale de Jesus, ela vai ouvir cada palavra que você tem para dizer. Irmãos, quando nós falamos de Natal, nós precisamos pensar que acima de tudo, é a manifestação do amor de Deus por cada um de nós. João 3,16, ele tem uma expressão que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda, irmãos, que este amor por cada um de nós, ele foi tão grande, mas tão grande, que ele permitiu que Jesus se destituísse da sua glória e desse a sua vida para alcançar a cada um de nós. Mas se você prestar atenção, o que Deus vem resgatar não é apenas uma alma, não é apenas as almas, mas Deus vem para resgatar também, não só o povo, mas também o coração deste povo. E quando eu digo coração, eu não estou dizendo do seu sentimento, eu estou dizendo da sua moral, eu estou dizendo resgatar os seus valores, eu estou dizendo resgatar aquilo que Deus havia dito para o povo lá atrás, quando ele deu a lei, dizendo: olha, eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus cuidadoso, eu sou um Deus que eu tenho princípios, e o povo estava perdendo o princípio. Mas quando Deus olha para o mundo e diz: Deus amou o mundo de tal maneira, que ele, quando permite que Jesus venha, ele permite que Jesus também
possa nos resgatar também o amor que havia se perdido. O amor de Deus por cada um de nós é o que nos faz, cumprir a sua palavra. E quando nós formamos uma família, nós estamos sim cumprindo o desejo de Deus. Deus criou a humanidade para que formassem famílias, que crescessem, que se multiplicassem. Mas Deus também criou-nos para cada um de nós, para que nós transmitíssemos as nossas, a nossa descendência, que nós também transmitíssemos a palavra de Deus. Quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu tenho vontade de ser missionário, e eu digo sempre, que bom. E a pessoa diz para mim assim: eu queria que o senhor me indicasse uma escola, que eu pudesse fazer um curso de missões, uma academia, um instituto, aonde que o senhor recomendaria que eu começasse os meus estudos de missionário? E a minha resposta é sempre essa, comece na sua casa, seja missionário na sua casa, fale do amor de Jesus lá, demonstre este amor de Jesus, fale do amor que Deus tem pela humanidade, e isto alcança os seus pais, isso alcança os seus irmãos, isso alcança os seus filhos, isto alcança a sua esposa, o seu esposo, alcança a cada um. A cada um. Seja missionário no campo que o Senhor lhe deu, começando pela sua casa. E depois que este campo missionário já tiver sido trabalhado, aumente, alargue nas fronteiras, comece pelos vizinhos agora, depois os vizinhos na sua comunidade, na sua cidade, e Deus então, tenho certeza, que vai colocá-lo nas fileiras dos missionários que vão para outras cidades, para outros estados e até para outros países. O desafio é esse. O amor que Deus tem por cada um de nós é que nós possamos reconhecer que o Senhor não resgata apenas a alma, porque por engano de muitas pessoas acham que Jesus quer só o coração. O Senhor só quer, que eu o aceite como Salvador. Não, Deus quer que você o aceite como Salvador. Deus quer que você viva, como Ele ensinou a viver. Deus quer que você ame o próximo como Ele ensinou. Deus quer que você fale da palavra dEle como Ele falou. Deus quer que você, faça a obra de Deus como Ele fez. Esta é a grande vontade de Deus. Isso é o que o Senhor tem para cada um de nós, e é maravilhoso estar na presença de Deus, estar no centro da sua vontade. Mas pastor, eu não tenho tempo. Não, você não tem, você está com dificuldade de se organizar, mas tempo todos têm. Eu lembro que na empresa uma vez o patrão chegou e diz assim: eu preciso de voluntários para vir no domingo trabalhar. E aí um após o outro começaram, olha, domingo não dá porque eu já tinha compromisso, olha, patrão, não vai dar para vir e tal. Eu era solteiro, não tinha nada melhor para fazer, morava sozinho. Eu falei: o que eu vou fazer domingo em casa? Nada. Eu falei: eu venho, patrão, eu venho. E aí mais uns 4 ou 5 aceitaram também. A gente sabia que era para mudar o escritório. Aí o patrão foi lá, no domingo, mudamos o escritório, trabalhamos o domingo o dia todo. Terminou o dia, ele tinha alguns envelopes na mão dele. E quando ele terminamos o trabalho, ele entregou um envelope para cada um de nós. Dentro daquele envelope tinha, o equivalente a um salário de um mês inteiro de trabalho. Aí imagina como a gente ficou feliz? No outro dia, você acha que a gente fez? Contamos para os outros. Rapaz, você não sabe. Terminamos de fazer a mudança do patrão, de mudar o escritório dele, e ele nos deu um bônus, quase o valor do nosso salário. Aí foram reclamar com o patrão. E chegaram para ele e disseram assim: como é que você não diz para ele? Se eu soubesse que você ia pagar, eu teria vindo. Se eu soubesse que você ia pagar tanto, eu teria desmarcado o meu compromisso. E aí o patrão virou... Olha só, irmãos, eu não estou contando uma história não, isso aconteceu de fato. Eu vivi isso. E esse patrão não era nem crente. E eu guardei essa história, depois que eu aceitei Jesus, eu lembrei dessa história, eu falei: eu vou contar isso, porque Deus pode falar conosco através disso.
Ele virou para aqueles funcionários que não quiseram ir e disseram assim: olha, se vocês tivessem sido sinceros, tivessem se esforçado para vir como estes que vieram se esforçaram, vocês também teriam recebido a mesma recompensa. Mas vocês preferiram, né, não vir, achando que eu ia explorar a boa vontade de vocês. Eu não ia explorar, eu ia recompensar cada um de vocês. E eu fico pensando que a gente faz a mesma coisa com Jesus. Jesus nos chama para a sua presença, para a sua maravilhosa luz e diz: vem que eu vou te abençoar. Mas às vezes, para deixar as coisas que nos prendem no mundo, nós somos cheios de desculpa. Senhor, eu vou daqui a pouco, hoje não, agora não, deixa eu viver mais um pouquinho, deixa eu aproveitar mais um pouquinho, mais para frente eu vou, e a coisa, né, as desculpas vão aumentando. Senhor, agora não, eu estou bem no meu trabalho, agora eu não tenho tempo, é o único dia que eu posso dormir até mais tarde, é o único dia que eu posso chegar mais cedo em casa. Senhor, eu vou depois, mas se tiver fulano eu não vou, se tiver cicrano eu não vou. E aqueles que vão se voluntariando, Deus vai derramando das suas bênçãos, derramando, né, da vitória, vai abrindo as portas, vai prosperando. E muitas vezes a gente não percebe o quanto Deus tem chamado a cada um de nós, o quanto o Senhor tem nos chamado para a sua maravilhosa luz, para que sejamos os missionários de nossa casa, para que sejamos os missionários dos nossos vizinhos, para que sejamos os missionários da nossa cidade. E aí a gente às vezes tem muitas desculpas para o Senhor. E naquele dia? Então o Natal, ele nos dá a oportunidade de pensar: e naquele dia, como será? Como será aquele dia? O que eu direi ao Senhor? O que eu vou dizer a Ele? Porque você pode até tentar, mas diante do Senhor você não vai conseguir dar desculpa. Você pode dizer assim: eu vou dizer que eu estava com dor de cabeça. Na hora que você abrir a sua boca, você vai dizer: eu não fui porque eu não quis. Falei: não era isso que eu queria dizer. Eu queria dizer que eu estava com dor de cabeça. Mas diante do Senhor, toda língua confessará. Então o Natal nos dá a oportunidade de pensar sobre isso também. Que o amor de Deus, ele não é para apenas resgatar a nossa vida, a nossa alma, mas é para resgatar os nossos valores, é para resgatar os nossos princípios, é para resgatar não só o nosso coração, mas o nosso corpo, a nossa atitude, os nossos ouvidos, olhos, boca, braços, pernas. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Nós vamos ouvir as irmãs. Aleluia. Eu espero que você esteja prestando atenção na letra de cada hino que está sendo cantado, sendo apresentado nessa noite. Porque Deus fala conosco, irmãos, né? E de maneira que nos surpreende, de maneira assim maravilhosa. Uma vez chegaram para mim e perguntaram: pastor, na verdade não foi nem dessa maneira, chegou para mim e diz assim: vocês crentes falam que Deus fala com vocês, né? Indignado, estava bravo, porque queria entender: como assim Deus fala com vocês? Quem somos nós? Deus Todo-Poderoso, criou todo o universo, criou todo o mundo. Ele vai ouvir o que você... E ele olhou para mim e diz assim: você comedor de arroz e feijão. Eu falei: olha que sou dos bons, hein? Como arroz e feijão, gosto mesmo. Mas vocês é comedor de arroz e feijão igual eu. Da onde que vocês acham que Deus fala com você? E é interessante porque quem está fora, irmãos, não entende isso. Quem está para o lado de fora muitas vezes olha para dentro e ele vê barulho, nós vemos adoração, louvores, glórias, Deus derramando poder. Eles ouvem, né, veem as pessoas chorando como se não tivesse sentido, e nós, no entanto, nos derramamos em lágrimas na presença do Senhor, porque sentimos a sua presença. E eu respondi para aquele jovem dizendo para ele desta maneira, disse para ele: você só vai conseguir entender o dia que você estiver para o lado de dentro e poder participar e poder entender como é que Deus fala conosco.
Deus pode falar comigo diretamente, nós temos vários testemunhos assim. Deus pode falar comigo através, né, usando um vaso, um irmão, uma irmã, levantando para poder dizer e falar aquilo que Ele tem vontade de dizer para cada um de nós. Mas o Senhor fala conosco através da sua palavra. Ele fala conosco através dos louvores. Quantas vezes, irmãos, essa semana eu estava realmente preocupado com uma situação, e aí eu liguei, eu estava trabalhando, ouvindo, mexendo no aplicativo de São Caetano, né, da nossa igreja, e aí eu fui lá e dei um play na rádio. E na hora que eu dei o play na rádio, era o programa ao vivo que estava passando, já era perto das 4 horas, e o irmão que estava pregando, na hora que eu dei o play, né? Você pode dizer que é coincidência. Não, Deus colocou no meu coração de dar o play naquela hora. Eu podia ter feito antes, podia ter feito depois, mas eu senti a vontade, fui lá e apertei no meu celular e dei um play. Na hora que eu dei um play, o pregador dizia assim: você que está me ouvindo nesta hora, Deus manda de te dizer que a vitória vem, não finda este ano, e Deus dará a vitória para a sua vida. Olha, irmãos, como não entender, irmãos, que Deus fala conosco dessa maneira? O pregador a 60 quilômetros daqui, lá em São Caetano, não tinha a menor noção se eu estava ou não ouvindo, e Deus direciona ele naquele momento para falar algo que vinha de encontro com a minha necessidade. Mas, para a honra e glória de Jesus, eu ouvi numa semana, na outra semana veio a bênção e veio a vitória. Olha, irmãos, que Deus poderoso é esse. Eu tenho falado nessa semana porque o Senhor tem me cobrado. E eu vou encerrar que eu já vi que chegaram, né? Não é para olhar para trás não, olha para mim aqui, ó. Senão vocês ficam encantados com as crianças, ninguém presta nem atenção no que eu falo. Olha só, eu tenho falado muito nessa semana. Falar assim, olha, dons do Espírito Santo, dons de profecia, dons de revelação, dons de visão, são dons pontuais, que Deus usa para edificar a igreja. Deus usa para aquilo que for útil. Então não é 24 horas que Deus está falando em profecia, não é 24 horas que Deus está revelando em visão, não é 24 horas que Deus está, né, dando visão. Mas quando você abre a palavra de Deus, é Deus falando 24 horas no nosso coração. Quando você está aflito, você abre a palavra de Deus, é Deus falando 24 horas com cada um de nós. Quando nós estamos, irmãos, necessitando, né, de uma palavra, e você lê a palavra do Senhor, é Deus falando conosco a todo instante, a qualquer momento, porque Ele está ali para nos falar, para nos direcionar e acalmar o nosso coração. Como é bom estar na presença do Senhor. Irmãos, seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gosto muito de fazer cantata. Aliás, eu gosto muito de louvor. Eu acho que é um talento que Deus não me deu, que é cantar. Aí eu me misturo no coral, dou uma disfarçada boa, né? Ou quando eu canto o corinho, que eu vou na sombra da minha esposa. Mas a palavra de Deus diz para nós que Deus, Ele habita no meio do louvor. E nós precisamos entender que quando nós adoramos a Deus, quando nós louvamos o nome do Senhor, Ele se faz presente. Jesus, Ele fez uma promessa para nós, dizendo que aonde houvesse duas ou mais pessoas falando em nome de Jesus, Ele se faria presente. Ele estaria presente. Essa é uma promessa de Jesus, e Jesus não quebra as suas promessas. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Então, se Jesus diz que estará conosco quando nós estamos falando no nome dEle, nesta noite Ele está neste lugar. Nesta noite o Senhor Jesus se faz presente. Mas nós vamos somar a isso a palavra de Deus que diz que Deus habita no meio do louvor. O louvor que nós cantamos, o louvor que nós, né, externamos do nosso coração quando nós glorificamos o nome do Senhor, quando nós exaltamos o nome do Senhor, quando nós nos alegramos e aplaudimos o Senhor, aplaudimos, né, ao Senhor Jesus pela presença maravilhosa dEle. Jesus está presente em nosso meio.
Eu falo que a gente passa um ano inteiro, às vezes preocupado com os afazeres domésticos. Às vezes a gente passa o ano todo pensando como é que vamos pagar as contas, ou planejando, né, a compra de um carro novo, a reforma de uma casa, a compra de uma casa. Passamos um ano inteiro pensando como que será, né, a escola, e está estudando para poder passar de ano, pensando naquelas provas difíceis, né, de matemática, de física. Passamos um ano todo, muitas vezes, pensando em resolver problemas que se resolveram sozinhos. Uma vez alguém chegou para mim e disse assim: pastor, o que eu faço? Porque tem algumas situações na minha vida que estão em dificuldade. E eu disse assim: espera. Ela disse: mas eu não tenho paciência para esperar, o que eu faço? Eu falei: espere, tenha paciência, Deus vai agir. E ela saiu daquela conversa, saiu assim meio decepcionada, queria uma direção, queria algo, mas o Senhor tinha dito: diga para ela esperar, não é a hora, não é o momento. Mas não queria, e na precipitação tentou resolver e não conseguiu, tentou agir e não conseguiu, tentou fazer de tudo, e passado um tempo, o problema que tinha se resolveu, sem nenhuma ação daquela pessoa. E aí, numa outra oportunidade, conversando com ela, dizia: e aí, e aquele problema? Falou: olha, pastor, eu tentei resolver de um jeito, não deu certo, eu tentei de outro, não deu certo, eu pedi ajuda e não consegui, eu fui atrás de pessoas para me ajudar e não consegui. E olha, por incrível que pareça, é a palavra dela conversando comigo, por incrível que pareça, quando eu desisti de resolver, o problema resolveu. Eu falei: então, vamos lembrar da conversa? Não é que quando você desistiu, é quando você deixou Deus trabalhar na sua vida, Deus resolveu. Porque as promessas de Deus, irmãos, elas não voltam atrás. Deus não retrocede na sua palavra. Ele muda o plano, mas ele não retrocede. Se ele é Deus, ele pode mudar um plano, mas ele não retrocede. Se você permanecer firme no propósito que Deus tem colocado no seu coração, Deus vai permanecer firme no propósito que Ele colocou no teu coração. Então nós passamos um ano todo preocupado com tantas coisas. Quando chega no final do ano, nós precisamos ter este momento de abrir o nosso coração, de deixar o Evangelho entrar no nosso coração. Ah, mas eu sou crente, pastor, eu não preciso deixar o Evangelho. Precisa, cada um de nós. Porque quando nós falamos, irmãos, de Natal, e a palavra Natal, ela é uma forma contracta de natalício, nós estamos falando de nascimento, mas eu tenho falado porque é a palavra que Deus tem colocado no meu coração, que este ano que virá, 2021, é o ano da família, é o ano para você olhar para a sua família, é o ano de você orar pela sua família, é o ano de você se preocupar com a sua família. Porque Jesus, Ele nos deu uma família grande. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, Ele nos deu o poder para todos aqueles que o aceitarem como seu Salvador. Jesus nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. A todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus, o próprio Senhor Jesus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas pastor, eu não sou filho de Deus? Mas é um filho distante muitas vezes, não daqueles que aceitaram Jesus, mas aqueles que não têm Jesus ainda como Salvador. Algumas pessoas conhecem o irmão mais velho, sabe o nome do irmão mais velho, sabe o endereço do irmão mais velho, mas não tem intimidade com esse irmão, não tem conhecimento desse irmão, não sabe por onde anda, não sabe o que faz, não ouve notícias. É irmão, é o irmão mais velho, mas não tem nenhum relacionamento. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, Ele pega essa distância e Ele encurta esse abismo e Ele cria uma ponte. O que estava distante agora está perto. O que estava inacessível agora pode ser alcançado. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Senhor Jesus nos tornou filhos de Deus.
O filho do pai que conhece o irmão mais velho e tem intimidade com o irmão mais velho. Agora nós não só sabemos o nome do irmão mais velho, mas nós o visitamos e por ele nós somos visitados. É o nosso irmão mais velho que cuida de nós. É o irmão mais velho que se preocupa com cada um de nós. É o irmão mais velho que anda junto com a gente. E é este irmão mais velho que está aqui. Jesus, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, Jesus faz algo extremamente impressionante e que ninguém poderia fazer e somente Ele poderia fazer. Ele muda o seu status quo, Ele muda a sua condição. Jesus, antes dele vir, Ele era o unigênito Filho de Deus. O que significa ser unigênito? Significa ser o único Filho de Deus. Deus só tinha um filho e o nome dele era Jesus. Mas Jesus, por amar esta humanidade, a cada um de nós, por amar a mim e amar a você, Ele vem, Ele nasce, Ele entrega a sua vida por nós e Ele abre mão de ser o unigênito, o único Filho de Deus. Agora Ele se torna o primogênito, o primeiro Filho de Deus. Já não é o único, mas é o primeiro. Não é o único. Tem outros filhos. A cada um de nós, ao nos tornarmos filhos de Deus, nós não temos Jesus apenas como nosso Salvador, mas é um irmão próximo, é um irmão chegado, é um irmão que nos ama muito e que nós aprendemos a amar a cada dia. E é este amor que nos une, é este amor que nos junta, é este amor que nos faz, numa data festiva como é o Natal, nós pararmos para pensar nesta família enorme, gigante que Jesus nos deu. Olhamos para a nossa família, o núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, né, aos casados, a esposa, filhos, né, aos de mais idade, os netos, bisnetos, quem sabe os seus tataranetos. Esta é a família que Jesus nos deu. É perfeita? Não é. Tem lá os seus problemas? Tem. É uma família, né, de seres humanos. Mas Jesus, Ele é tão bom para conosco e nos transformou em seus irmãos, que Ele diz assim, olha, ainda com essas imperfeições, eu tenho preparado para cada um a perfeição da maior e melhor família que possa existir no mundo todo, que é a família de Deus. Esta família, cada um de nós fazemos parte. Não é a nossa credencial que nos qualifica para esta família. Não é os meus diplomas de teologia que me qualifica para esta família. Não é os cursos que me qualifica, não é o tempo que eu tenho de crente que me qualifica. O que me qualifica para esta família é o meu coração quebrantado e a minha decisão de estar na presença do Senhor. E isto é maravilhoso. Nos falta palavras, às vezes, para tentar descrever e tentar transmitir para os irmãos o quanto é bom estar na presença de Deus. Não tem nada no mundo, irmãos, que supere isso. Não tem nada no mundo que vale a pena abrir mão de Jesus para o mundo. Mas tudo na presença de Deus vale muito a pena você abrir mão do mundo para estar na presença do Senhor. Hoje Ele abriu mão, não sei, Ele é todo poderoso para estar aqui conosco. Não sei se Ele tinha um compromisso mais importante para Jesus é estar com a sua família e Ele está no nosso meio nesta noite. Amém? E a este Deus Todo-Poderoso que nós exaltamos, a este Cristo, o Salvador, que nós glorificamos e exaltamos nessa noite, ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e abraça cada um de nós. A este nós exaltamos. Amém? Nós vamos ouvir o tudo, irmãos. Eu quero que você saia com esta mensagem, né? Que o Natal, ele não é apenas a comemoração do nascimento de Jesus, até porque não, né, certamente não foi neste mês que Jesus nasceu, né? E certamente não foi no dia 25, mas com certeza
O nascimento de Jesus, ele é, sem dúvida alguma, algo para ser comemorado, porque foi através do nascimento de Jesus que possibilitou o início do ministério dele e, através disso, alcançar a salvação para cada um de nós. Então, que nós possamos, nesta noite, sairmos daqui recompensados pela palavra de Deus, sairmos daqui transbordando da palavra de Deus, para que o Senhor continue, né, abençoando grandemente a sua família. Eu desejo, né, que 2021 seja um ano de muitas bênçãos e vitória, e que esses dias que faltam, né, esses 11 dias para findar o 2020, né, que o Senhor ainda realize sobre a sua vida as suas promessas, cumpra sobre a sua vida aquilo que o Senhor tem te prometido, e que Ele derrame bênçãos e vitória sobre a vida de cada um, né? Muito obrigado pela sua presença, Deus os abençoe grandemente.